Ei pessoal, o vídeo de hoje é para a gente trabalhar um pouquinho sobre a segunda parte de racionalização de denominadores. Então convido a vocês, vem comigo! No primeiro caso, para racionalizar um denominador, a gente estava trabalhando quando o denominador tinha apenas um termo aqui, ó, apenas um termo. Então esse exemplo de 3/7 aqui, nesse denominador, nós só temos um termo, que é raiz quadrada de 7. E aí, multiplica toda a fração por esse radical que aparece no denominador. Então, acontece isso nesse primeiro exemplo. Nesse segundo exemplo aqui, ó. Isso aqui, gente, é um termo só. 3 vezes raiz de 6. Por que não são dois termos? Porque a gente considera dois termos quando é separado por um mais ou por um menos. Quando é multiplicação, a gente considera um termo só, tá bom? Então, agora, ainda aqui na página 74, a gente vai ver o segundo caso de racionalização de denominadores. Esse segundo caso, ele vai acontecer quando nós temos no nosso denominador dois termos, tá bom? Então, olha bem, esse denominador é formado por dois termos. Primeiro termo, raiz quadrada de 5. Segundo termo, raiz quadrada de 3. Então, eu trouxe aqui os exemplos da página 74. Primeiro eu estou chamando de A, o segundo eu vou chamar de B. E mostrando como racionalizar esse denominador, ou seja, retirar esses radicais daqui de baixo, quando eu tenho dois termos. Sei que aqui são dois termos porque eu tenho, ó, um sinal de mais separando essas duas raízes, tá bom? Então, quando acontece desta forma de você ter no denominador dois termos, você vai multiplicar toda a fração pelo inverso desses dois termos aqui. Como assim o inverso? Só trocar o sinalzinho aqui, ó. Se aqui é mais, quem eu vou multiplicar aqui em cima são esses mesmos dois termos, só que com o sinal trocado de menos. Então, ficaria multiplicar, vou até colocar em parênteses para ficar melhor, tá? Por raiz de 5 menos raiz de 3. Tanto o numerador da fração quanto o denominador da fração. Beleza? E aí, eu vou fazer assim, ó, numerador multiplica com numerador, denominador multiplica com denominador. Como fica 7 vezes raiz de 5 menos raiz de 3? Vou deixar aqui na forma de multiplicação mesmo. 7 vezes raiz de 5 menos raiz de 3, tá? Embaixo ficou raiz de 5 mais 3, raiz de 5 mais raiz de 3, vezes raiz de 5 menos raiz de 3. Isso aqui nos remete ao que nós estudamos lá no 8º ano. Nós temos a multiplicação dos mesmos dois termos, só que de um lado você está somando, do outro você está subtraindo. Então, aqui eu tenho produto da soma pela diferença de dois termos. A regra para fazer esse produto notável é: pega o primeiro termo. Quem é o primeiro termo aqui? Raiz quadrada de 5. Pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, menos o segundo termo, que aqui é raiz quadrada de 3, também ao quadrado. Em cima, eu vou repetir essa multiplicação. Pronto, vou passar aqui para baixo, tá? Então, quando eu resolvo isso daqui, pela propriedade que nós estudamos sobre radicais, o expoente que está fora aqui, ó, como potência, ele vem para dentro do radical. Então, esse expoente 2 vem ficar dentro do radical. Como fica isso, então? Repete a parte de cima, 7 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. E aqui embaixo vai ficar o seguinte: raiz quadrada de 5 ao quadrado menos raiz quadrada de 3 ao quadrado. Aqui, ó, tá? Porque
esses dois expoentes vieram para ficar dentro do radical. Quando você tem o mesmo expoente do índice, eu posso simplificar. E aí, esses dois números saem de dentro do radical. Então, fica dessa forma aqui, ó. Repete. 7 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 sobre 5 menos 3. Quanto que é 5 menos 3? Professora, 5 menos 3 é 2. Então, você terá 7 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Se der para você simplificar o 7 e o 2, o numerador com o denominador, você simplifica. Nesse caso, não tem como simplificar. Então, você deixa dessa forma. Se você quiser, você pode fazer aqui a propriedade distributiva no final. Viu que não dá para simplificar? Ou você deixa assim, ou você pode fazer a propriedade distributiva. 7 vezes raiz quadrada de 5 e 7 vezes menos raiz quadrada de 3. Isso ficaria assim, ó. Mas não é obrigatório fazer isso, tá bom? Ficaria 7 raiz de 5 menos 7 raiz de 3 sobre 2. Exemplo B, vocês observam que nesse denominador aqui eu tenho dois termos, porque está separado por um menos, tá bom? Então, eu vou multiplicar toda a fração por esses dois termos, só que aqui no meio com o sinal invertido. Qual é o inverso desse sinal de menos? É o sinal de mais. Então, todo mundo vai ser multiplicado por 3 mais raiz de 5, tanto em cima quanto embaixo. Ok? Aqui, ó, eu vou multiplicar e aqui embaixo também. Aqui em cima vai ficar 4 vezes 3 mais raiz de 5. Aqui embaixo vai ficar 3 menos raiz de 5 vezes 3 mais raiz de 5. Então, aqui embaixo ficou um produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos desenvolver esse produto notável aqui no denominador. Você pega o primeiro termo, que aqui é 3, e eleva ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado, menos o segundo termo, que é a raiz quadrada de 5, também elevado ao quadrado. No numerador, a gente repete essa multiplicação. 4 vezes 3 mais raiz de 5. Beleza? Vamos trazer aqui para baixo. Fazendo 3 ao quadrado, eu tenho 9. Então, vai ficar aqui no denominador 9 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado, fica, esse expoente vem para dentro do radical. Fica raiz quadrada de 5 ao quadrado aqui dentro. Então, se é o mesmo expoente do índice, eu posso cortar. Vai ficar 9 menos, esse 5 sai do radical como 5 mesmo. Quanto que é 9 menos 5? 4. E aqui em cima? Aqui em cima eu vou só repetir essa multiplicação. 4 vezes 3 mais raiz quadrada de 5. Aqui também, 4 vezes 3 mais raiz quadrada de 5. E aqui também, 4 vezes 3 mais raiz quadrada de 5. Aqui eu consigo simplificar o 4 com 4. Dá para, na verdade, dividir 4 por 4. 4 dividido por 4 é 1. Então, fica 1 vezes 3 mais raiz quadrada de 5. Multiplicar por 1 não muda ninguém, não é mesmo? Então, o resultado final, 3 mais raiz quadrada de 5. Tá bom? Por hoje é só, galera. Beijo no coração de vocês.